Fala galera, Luiz na área em mais um vídeo para o UdoTech e como você já deve ter percebido, hoje vai rolar o review do Redmi S2, o baratinho da Xiaomi, mas que traz atributos bem interessantes. E antes de iniciar, como já é de costume, já deixa seu joinha nesse vídeo para não esquecer, compartilhe nas suas redes sociais favoritas, pois isso ajuda o canal a crescer ainda mais. E para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois somente ativando as notificações você será avisado toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Sem esquecer ainda que na descrição desse vídeo você encontra links com ofertas e cupons de desconto sempre atualizados para o Redmi S2 e diversos outros celulares e produtos lá da China. Então, antes de fechar qualquer compra na China, não deixe de conferir aí a descrição do vídeo, porque você pode economizar uma boa grana com cupom de desconto. Recados dados, vamos ao que interessa, que é a análise do Redmi S2, começando aí pelo que vem na caixa quando você compra o aparelho. Cá está tudo que acompanha o aparelho quando você compra ele. De rápido, manual de instruções em inglês, casezinho de silicone original da Xiaomi, ponto muito positivo, clipezinho para abertura da bandeja do aparelho, cabinho USB do tipo micro USB e o carregador. Na parte superior aqui do aparelho, você encontra aí saída de 3.5 mm para fone de ouvido, infrared e um microfone aqui na parte superior. Na lateral direita do aparelho, como de costume, a gente encontra botão de volume mais, volume menos, botão de power. Na parte inferior a gente tem a saída do alto-falante, USB do tipo micro USB, um ponto negativo, poderia ser do tipo C, e também um microfone, tem dois microfones aí para captação de áudio, o Redmi S2. Na lateral esquerda do aparelho a gente encontra aqui a bandejinha para você estar fazendo a instalação do seu chip e também do micro SD para expansão de memória. Ponto positivo desse aparelho, pessoal, que não é aquela bandeja híbrida, sabe? Que você tem que abrir mão aí de um slot, aí de um cartão SIM. É uma bandeja diferenciada, onde você pode estar colocando aí um micro SD de até 256 GB e, como vocês estão podendo observar, até dois chips aí para você usar simultaneamente duas operadoras. Então, pessoal, aqui na parte traseira a gente encontra câmeras duplas, uma com 12 e outra com 5 megapixels. Os sensores digitais ficam na parte traseira. Aqui a gente encontra a questão da antena do aparelho, olha só, legal pessoal, o aparelho bem acabado, bem padrão Xiaomi, muito bonito mesmo. Lembrando que você encontra ele nas cores cinza, gold e rosa gold, ou seja, você não vai encontrar branco, preto, enfim, são somente três cores aqui do Redmi S2. Destaque para a espessura desse aparelho com apenas 8 mm, exatamente isso, o aparelho é bem fininho. Todas as especificações técnicas de tamanho, peso, enfim, você encontra aí na descrição do vídeo, assim como o cupom de desconto, como eu tinha falado no início desse vídeo. A tela do Redmi S2 possui 5.99 polegadas e uma proporção 18:9 com 269 ppi e uma resolução apenas HD de 1440 por 720 e com isso não agradou muita gente que esperava uma tela ao menos Full HD. No entanto, mesmo com a tela HD, o aparelho traz uma boa experiência aí, tanto para vídeos online quanto para games. O display do S2 também não traz suporte à proteção Gorilla Glass, com isso é mais que fundamental instalar uma película de proteção aí no aparelho e utilizá-lo sempre com case para evitar danificá-lo em caso de uma eventual queda. O aparelho também traz algumas configurações para a tela, como brilho automático, ajuste de temperatura de cor e modo leitura. O som do Redmi S2 é mono, ou seja, tem saída somente no speaker inferior, quando você está ouvindo aí uma música ou assistindo um vídeo no YouTube sem o fone de ouvido. Em relação ao speaker superior, ele tem uma boa qualidade de som aí para ligações e WhatsApp, porém acredito que o volume poderia ser um pouquinho maior, porque se você está num ambiente aí com muito barulho, pode ser que você não ouça aí com boa qualidade aí a pessoa que está do outro lado da linha. O aparelho vem equipado com Snapdragon 625 e Adreno 506 como processador gráfico e em versões com 3 GB de RAM e 32 GB de memória de armazenamento, ou com 4 GB de RAM e 64 GB de memória de armazenamento, suportando expansão aí de memória com micro SD de até 256 GB.
E com essa configuração de hardware, o Redmi S2 na versão mais básica com 3 GB de RAM atinge mais de 77 mil pontos no AnTuTu e terá um desempenho interessante para jogos em gráficos aí em qualidade mediana. Sem esquecer, é claro, que a gente está falando de um aparelho que custa na faixa de 500 a 550 reais lá na China. E claro, com esse hardware você terá uma boa experiência em utilizar o aparelho, desbloqueio de tela rápido pelos sensores digitais e uma excelente fluidez aí no Android com o MIUI da Xiaomi. O ponto forte do Redmi S2 com certeza são as câmeras, principalmente a câmera frontal com 16 megapixels, que vai garantir ótimas selfies, principalmente se você ativar o modo retrato, que vai desfocar o fundo aí utilizando inteligência artificial. Além disso, o aparelho traz flash frontal para uma melhor qualidade de fotos à noite. Já as câmeras traseiras do S2 são de 12 e 5 megapixels. Com elas também é possível conseguir ótimas fotos, principalmente utilizando o modo retrato. Já para vídeo, o celular suporta gravação em até 1080p a 30 frames por segundo. Em resumo, com as câmeras do Redmi S2 você vai poder fazer lindas fotos e vídeos em ambientes bem iluminados. Em ambientes com pouca iluminação a qualidade cai, porém a gente não pode esquecer que a gente está falando de um aparelho aí que custa na faixa de 500 a 550 reais lá na China. E as câmeras do Redmi S2 já fazem um verdadeiro milagre para um aparelho nessa faixa de preço, que com certeza nessa faixa de preço você não vai encontrar nenhum outro aparelho com câmeras tão boas quanto a do Redmi S2. Ainda sobre as câmeras, confesso que senti falta aí de mais opções do modo manual, pois o aparelho só traz a opção de alterar o balanço de branco e ISO aí no modo Pro ou manual. Com a bateria de 3080 mAh, o aparelho traz uma boa autonomia, podendo durar o dia todo, especialmente para usuários que não exijam tanto do aparelho. Afinal, equipado com Snapdragon 625 e com uma tela HD, o consumo de bateria é relativamente baixo. O aparelho não traz suporte ao carregamento rápido e em testes, em 30 minutos de carga, a bateria atingiu 36%. Em 60 minutos carregando, a bateria já estava com 65% de carga, atingindo aí 100% de carga em cerca de 2 horas, utilizando o carregador e cabo original. Em relação ao consumo da bateria, em 30 minutos de jogos, o aparelho teve um consumo de 9% de bateria aí, com brilho no médio, o que garante cerca de 5 a 6 horas de tela para jogos via Wi-Fi com 4G e Bluetooth desligado. Lembrando que o link para esse vídeo com o teste da bateria você encontra na descrição desse vídeo. Não deixe passar lá e conferir como foi esse teste da bateria do Redmi S2. O Redmi S2 vem bem recheado de sensores, possuindo os principais e mais utilizados como giroscópio, acelerômetro, bússola, entre outros. Ou seja, você não terá problemas para jogar aquele seu game favorito por falta de sensor. O Redmi S2 traz suporte às principais bandas do 4G, e como traz as bandas B3 e B7, você não terá problemas em utilizar esse aparelho no 4G do Brasil. Ou seja, pode comprar o Redmi S2 sem medo que ele vai funcionar o 4G no Brasil sem problemas. Ainda em relação à conectividade, o S2 traz Bluetooth 4.2, Wi-Fi display, Wi-Fi direto, Wi-Fi 2.4G e também infravermelho, porém não traz conexão aí do tipo NFC. Com suporte ao GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, o Redmi S2 traz uma boa precisão ao utilizar aplicativos de localização. Em meus testes ele mostrou o meu local com ótima precisão, mesmo estando com o aparelho em ambiente fechado. Então pessoal, depois do review do aparelho vamos às conclusões. O Redmi S2 tem seus pontos fortes e pontos fracos como qualquer outro aparelho, mas de maneira geral ele entrega o que promete aí, especialmente se você está com um orçamento mais apertado, busca um aparelho com boas câmeras, especialmente para a selfie, e com bom desempenho para o dia a dia. Com certeza o Redmi S2 vai atender bem essa sua demanda. Ou seja, é um bom aparelho e tem um excelente custo-benefício para essa faixa de preço. E por hoje é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E claro, ficou alguma dúvida? Mande seus comentários abaixo porque eu vou ficando por aqui. Abração, galera, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!